Este é o terceiro vídeo do desafio Costurando Criatividade com Sobras de Materiais. Todos os vídeos produzidos aqui no canal durante este mês serão de peças de costura criativa feitas com sobras de materiais. Se vocês ainda não assistiram aos vídeos anteriores, eu vou colocar a playlist nas telas finais. Quanto à peça confeccionada neste vídeo, eu vou conhecer o resultado com vocês. E é a primeira vez que faço. Escrevam nos comentários se vocês descobriram o que é antes do final do vídeo. Olá pessoas, eu sou Daniele Rodrigues, este é um canal de costura criativa e agora vamos costurar. Eu comecei a idealizar a peça por estes cadarços. São dois cortes iguais, só que eu cortei na época para fazer uma outra peça, eu acabei cortando na medida errada. E esse aqui até já cheguei a fazer o nozinho na ponta, mas depois que eu verifiquei o erro, tive que descartar naquele momento. Mas eu vou utilizar aqui nesta peça, eu vou utilizar só um deles e o outro por enquanto vai ficar também guardado mais um tempinho. Eu vou utilizar a manta acrílica R2, primeiro porque eu tenho os retalhos maiores. Então vai facilitar para obter o tamanho que eu preciso para essa peça. E o outro motivo é que eu quero a peça bem estruturada para proteger o conteúdo dela, que vocês vão descobrir só no final do vídeo. De tecido, eu vou utilizar o algodão. Eu até achei uns retalhos aqui de algodão cru que vão ser ideais pro que eu preciso. Esse aqui é até um pouquinho maior, tem uns menores aqui, mas que eu não vou nem usar. Vou usar esses dois maiores aqui. E isso aqui, esse tecido eu vou utilizar para o forro. Para a parte externa, eu tenho vários retalhos de algodão na cor rosa, que eu vou unir para fazer a parte externa. Eu tenho até dois tecidos aqui com os retalhos maiores, que eu vou poder aproveitar bem. Esse aqui também. São os maiores retalhos que eu tenho. Nos tecidos de algodão que vão formar a parte externa da peça, eu cortei várias tiras de vários tamanhos diferentes, mas sempre com 5 centímetros de largura. E cortei 2 quadrados no tamanho de 5 centímetros por 5 centímetros. Eu escolhi um dos tecidos de algodão da parte externa e fiz 2 cortes no tamanho de 6 centímetros por 22 centímetros. Esses 2 cortes vão formar a parte em que eu vou fixar ou passar os cadarços. Para o forro, eu fiz 2 cortes no tecido de algodão cru, no tamanho de 21 centímetros por 22 centímetros. Na manta acrílica R2, eu fiz as emendas necessárias e obtive 2 cortes de 19 centímetros de altura por 20 centímetros de largura.
Eu vou começar fazendo a costura dos retalhos na manta acrílica R2 para formar a parte externa da peça. Primeiro eu vou pegar um dos cortes da manta, eu vou marcar com uma régua as extremidades, mas eu só preciso marcar no centro, que é a partir do centro que eu vou começar a costura. E faço a mesma coisa com as outras pontas. Faço um risco aqui no centro, só para marcar, ficou um X. Eu tenho então aqui a largura de 20 centímetros e essa altura de 19. Então eu vou pegar um daqueles quadrados de 5 centímetros por 5 centímetros, vou colocar sobre esse X que eu marquei. As pontas não vão ficar certinhas porque a manta é um retângulo, na verdade, né? Um quadrado. Mas é só para me orientar. Eu coloco mais ou menos no que seria o centro, né? Observando estas linhas. Então, eu pego um tecido de uma outra estampa, coloco frente com frente. E encontro aqui, vou encontrar logo a borda superior. E eu faço a costura aqui de 1 centímetro. Ficou assim. Eu fiz só a costura só até o final desse tecido, que a gente corta essa parte aqui. E aí eu viro e fica desta forma a costura. Agora eu venho com outra tira, faço o mesmo processo na lateral. E aí eu tenho que costurar por cima dos dois retalhos de baixo. Faço a costura de 1 centímetro. Ficou assim a costura. Eu abro, ele tá cobrindo os dois retalhos de baixo. E aí eu corto esse excesso aqui. Eu vou pegar mais uma tira e vou costurar aqui em cima, cobrindo esses dois retalhos. Vou pegar esse de novo de bolinha, vou colocar aqui na ponta e vou fazer a costura. De novo eu vou abrir aqui e vou cortar esse excesso. Agora eu vou fazer a última costura que vai cobrir este quadrado do centro. E notem que aqui eu já tenho 3 retalhos, eu vou costurar sobre 3 retalhos. Eu vou cortar esse excesso aqui. Eu tenho o meu primeiro quadrado partindo do centro da peça. Aqui eu vou fazer a costura, eu vou cobrir esses 3 retalhos e vou fazendo todas as laterais sucessivamente.
resultado é este aqui. Tem um quadrado, aqui ele ficou um pouco maior que a manta, e aí eu vou cortar esses excessos, deixando a peça com o mesmo tamanho do forro, que eu tenho aqui então as duas partes. Eu passei a ferro para as costuras ficarem bem certinhas, as dobras, e cortei os excessos de tecido, e as duas partes então ficaram com a medida de 21 centímetros de altura e 22 centímetros de largura, assim como o forro. Quem assiste aos vídeos aqui do canal sabe que eu gosto sempre de deixar uma margem de 1 centímetro entre a borda do tecido e o início da manta, que é para costura de montagem e fechamento da peça. Agora eu vou pegar os dois cortes que vão servir de passagem para os cadarços, dobrar meio centímetro, depois eu dobro mais meio centímetro, então são 1 centímetro na verdade que eu vou gastar aqui, e vou fazer uma costurinha aqui nos dois lados. Ficou assim. Só para o tecido não ficar desfiando. Isso eu fiz nas duas peças. Eu pego o forro e marco na parte superior, que é a largura de 22 centímetros, eu marco um meio com alfinete e faço a mesma coisa nesta tira. Marquei um meio, aí eu vou encontrar frente do tecido com a frente do forro, encontro o meio, coloco o alfinete e coloco os alfinetes nas laterais, deixando 1 centímetro em cada lado de diferença para costura do forro. Então marquei o meio e deixei aqui nas bordas a diferença de 1 centímetro para a costura do forro. E eu vou fazer essa costura aqui, então, unindo esses dois tecidos, e vou fazer a mesma coisa do outro lado do forro. Agora eu só faço um pesponto aqui para dar o acabamento. As partes ficaram assim. Agora eu vou fazer a mesma coisa na parte externa. Eu escolhi uma das partes externas, coloquei a etiqueta, essa etiqueta de cetim, coloquei na parte inferior e peguei as duas peças e fiz como no forro. Marquei o meio da parte superior
nessa largura de 22 centímetros. E vou anexar no forro. Eu vou colocar frente com frente, encontrar o meio e fazer a costura deixando 1 centímetro para a costura da parte da frente, 1 centímetro de cada lado. Fiz a costura e o pesponto nas duas partes. Então, vocês já têm ideia de qual a peça eu estou fazendo? Então escrevam nos comentários. Estou quase finalizando a peça. Agora eu vou pegar essa parte que eu coloquei a etiqueta, vou dobrar ao meio, vou encontrar as bordas e vou fazer a costura da parte inferior. Vou deixar aberta esta lateral da parte externa e vou fechar as laterais do forro. Vou costurar aqui o fundo e esta lateral toda. Ficou assim. Fiz a costura de 1 centímetro em toda a borda do forro. Aqui eu costurei bem rentinho esta aba. E aqui eu deixei aberto e fechei só o fundo da peça. Agora, do outro lado, eu vou fechar também o fundo, somente o fundo da parte externa. E na parte do forro, eu vou fechar o fundo e vou deixar uma abertura aqui na lateral para poder desvirar a peça. E ficou assim. Fechado aqui, uma abertura aqui, esta parte aberta também, e fechei o fundo. Agora eu pego novamente a parte da etiqueta, desviro, coloco do lado certo. Tanto o forro quanto a parte externa. Aqui depois a gente ajeita, porque ainda vai colocar para dentro da peça. Fica desta forma. Eu então vou encaixar dentro da outra peça. Coloco o forro. Vou até puxar por aqui para facilitar. Encaixo aqui. Eu encaixei as 4 bordas aqui certinhas. Aqui no fundo eu encontrei a costura do fundo com
uma costura do fundo, coloquei o alfinete. E agora eu vou encontrar essas bordas aqui, nas laterais, as 4, eu vou colocar certinho. E também vou colocar o alfinete. Juntei todas as pontas e coloquei os alfinetes. E agora eu vou passar uma costura. Agora eu vou desvirar a peça. Cuidado. Vou vestindo o forro e desvirando aos poucos. Acertei aqui os cantinhos, percebam que a costura tá certinha no fundo, aqui também. Agora, este forro que já está fechado, eu já posso colocar para dentro dessa parte externa. Ficou assim. E agora este lado aqui, eu vou fechar esta abertura antes de colocar no lugar que é na parte interna. Então eu dobro aqui o tecido na costura. Fica até imperceptível a costura. E agora eu faço a mesma coisa, eu coloco essa parte do forro para dentro da parte externa. Você pode utilizar um objeto para ajudar a empurrar aqui o forro para a parte interna. Aqui no caso eu estou usando uma régua. E ficou assim. Agora eu vou juntar o forro, a costura do forro com a costura da parte externa e vou fazer uma costura aqui só para fixar o forro, para não ficar saindo do lugar, e também para o cadarço que vai ficar aqui não ficar solto dentro da peça. Então é bom fazer essa costurinha aqui na borda. Eu vou fazer dos dois lados.
Aí eu peguei aquele cadarço, um daqueles cadarços que eu mostrei no início do vídeo, eu cortei ao meio, ficaram duas tiras de 49 centímetros. E aí eu queimei as pontinhas para não desfiar as 4 pontas. E agora eu vou passar uma de cada lado. Aqui estão os 2 cadarços passados. Agora eu vou juntar deste lado, eu junto as 2 pontas e faço um nozinho. E do outro lado a mesma coisa. Junto as 2 pontas. E faço um nó bem apertado. Então assim. Posso puxar junto. E amarrar, se quiser. Ficarem as 2 partes fechadas. Revelando a peça deste vídeo, é um porta-óculos duplo. Você pode usar assim, dobrado, então esticado, aberto. Pode abrir individualmente, cada lado, os 2. E aí você pode guardar tanto o óculos de sol quanto o óculos de grau. Algumas pessoas usam um par de óculos para perto e um par de óculos para longe. Então agora vocês podem colocar estes óculos juntos e aí não perde mais um do outro. Os detalhes, parte interna. E aí quando for fechar, pode amarrar os 2 cadarços dos 2 lados para facilitar a manutenção do fechamento. Mais uma vez, eu me surpreendi positivamente. Gostei muito do resultado. E vocês, imaginavam um resultado assim? Escrevam nos comentários. Chegamos ao final do 3º vídeo do desafio Costurando Criatividade com Sobras de Materiais. Não deixem de avaliar este vídeo e de fazer seus comentários. Agradeço por assistirem e aguardo vocês no próximo vídeo.